Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a quem eu aproveito para apresentar a minha saudação em Cristo Jesus, nosso Senhor, particularmente à minha igreja, Assembleia de Deus Ebenezer em Pernambuco, presidida pelo pastor Robenildo Lins Ramos, e dirijo também, estendo a minha saudação também aos demais pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, auxiliares de trabalho e também as minhas queridas irmãs, dirigentes dos círculos de oração da Ebenezer em todo o estado de Pernambuco, em nome da coordenadora geral, a missionária Ana Lins, e da sua vice, a missionária Tânia Passos Araújo. Meu muito obrigado pelo apoio dos irmãos do nosso ministério, do nosso pastor presidente, pastor Robenildo Lins. Agradeço pelas vossas orações, não só dos irmãos da Ebenezer, mas de todos os irmãos das denominações que também, tenho certeza, têm orado por mim, para que Deus me ajude cada vez mais a conceder-me a palavra certa pelo seu Espírito para ministrar a tantas vidas que aqui têm sempre me assistido, seja as pessoas crentes em Jesus, como também as que não são. Quero também cumprimentar os demais amigos e irmãos cristãos das outras vertentes do cristianismo, que também têm me dado o prazer de assistir os nossos vídeos, compartilhá-los e também se inscrever no canal. Sim, há muitas pessoas ultimamente que têm se inscrito no nosso canal e tem crescido muito. A nossa meta esse ano, quero confessar aqui a vocês, é nós chegarmos a 1000 inscritos aqui no canal. E você pode me ajudar a chegar a essa marca, fazendo com que, convidando seus amigos, familiares, os irmãos da igreja, para se inscreverem no canal, como também compartilhar as mensagens, dar o like. Sim, vocês imaginam como o like é importante para um canal no YouTube, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai oferecer para as outras pessoas que ainda não são inscritas para assistir este conteúdo. E o conteúdo é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, como sempre digo, é poderosa, ela é eficaz, ela tem o poder de produzir nas nossas vidas, em todas as vidas, a fé de que tanto precisamos para passar por esses momentos tão tormentosos, este momento de pandemia, onde várias vidas têm partido para a eternidade e têm deixado famílias chorosas, famílias tristes. E eu apresento as minhas condolências cristãs a todos os brasileiros e brasileiras, famílias que estão neste momento chorando a perda dos seus parentes, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, que estão também chorando os seus entes queridos. Então eu quero agradecer de coração e mais uma vez reiterar meu pedido para que vocês se inscrevam, compartilhem, dê o like, ative o sininho para receber em primeira mão as mensagens que nós aqui postamos no nosso canal. Dito isso, meus queridos amigos, Igreja de Cristo Jesus, eu quero dar prosseguimento à mensagem que nós tínhamos pregado no vídeo anterior, que foi acerca do profeta desobediente. Nós já pregamos 2 mensagens. A primeira foi o profeta desobediente que tentou fugir da face de Deus. A segunda, o profeta desobediente é lançado ao mar. A terceira, o profeta desobediente é lançado no ventre do peixe. E esta quarta mensagem é a continuidade dessa terceira, que na verdade é a segunda parte dessa mensagem que nós vamos dar continuidade. Paramos ali no versículo 2 do capítulo 2 do livro de Jonas, que tratamos exatamente sobre no momento que ele foi jogado, lançado no ventre do grande peixe, e vamos dar continuidade agora a esta mensagem que nós paramos ali naquele momento. Para isso, eu quero convidar você para você ler comigo a palavra de Deus e me acompanhar até o fim deste vídeo, para que você possa ser abençoado por Deus através da sua mensagem, que eu tenho certeza nós vamos colher grandes lições nesse trecho das Escrituras, inspirados por Deus. E com certeza vai produzir em sua vida muitas coisas que tanto você precisa para cada vez mais
se aproximar de Deus, confiar em Deus e conhecer o trabalhar de Deus na vida de todas aquelas pessoas que servem a Ele e na vida das pessoas que ainda não servem a Ele. Portanto, vamos aqui ao texto, capítulo 2 de Jonas. Vamos começar do versículo 3, capítulo 2, versículo 3, e vamos ler até o versículo de número 10 do profeta Jonas. E assim diz as Escrituras Sagradas: porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Bendito é para sempre o nome de Jesus. E quero fazer com você uma rápida oração, para que Deus nos ajude pelo seu Espírito a nos conduzir nos caminhos da sua palavra, de modo tal a eu e você compreendermos o que Deus quer falar para a minha e para a sua vida através da sua inspirada palavra. Então me acompanhe neste momento. Pai Celeste que estás no céu, no nome de Jesus, teu Filho, temos lido a tua palavra inspirada, tua palavra que é fiel e verdadeira, tua palavra que nos conta a experiência deste grande homem que resolveu, Pai amado, ir na contramão da tua vontade, mas que na sua misericórdia, Senhor, o Senhor o direcionou para uma experiência, verdade, dolorosa, mas no afã de livrar a sua vida e de dar continuidade ao teu plano, aos teus desígnios na sua vida. Pai, neste momento te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza pelos caminhos da tua palavra, de maneira a que nós entendamos o que queres falar para a nossa vida, para que nós aprendamos a ser servos obedientes, a que nós aprendamos a ser, Senhor, um homem arrependido e que confesse as suas falhas como Jonas, nessa experiência traumática, confessou. Pai bendito, assim te agradecemos, no nome santo de Jesus, por essa bendita e gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede. Assim, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho amado e nosso amado e maravilhoso Salvador. Que Deus abençoe a você e que você possa me acompanhar neste momento a essa leitura da palavra de Deus. Então, portanto, vamos aqui ao texto, a começar do versículo 3, aonde o profeta Jonas, agora já dentro do peixe, agora já numa situação muito difícil, dentro do peixe escuro, dentro do peixe sozinho, lá no navio, apesar da tempestade, apesar de toda aquela agonia do mar bravio, mas ao menos ele estava acompanhado, ao menos ele tinha alguém para dizer: calma, Jonas, e se percebia que os marinheiros estavam ali em volta dele, dando algum tipo de consolo, de conforto, mas agora não, agora Jonas está completa e inteiramente sozinho, no ventre de um peixe, né, numa situação assim extremamente difícil. No entanto, ao dizer, antes desse fato, que o lançasse ao mar, nós já dizíamos na outra mensagem,
Jonas tinha lá no seu coração uma certeza de que ele não morreria afogado, de que ali não seria o seu fim. Aquele mar não seria o túmulo de Jonas. Ele sabia, tinha lá no coração, de que Deus haveria de ter um escape, um livramento. Não do jeito que ele queria, porque sempre nós queremos fazer as coisas do nosso modo. Deus tem outra forma de trabalhar. Então, portanto, Jonas agora está naquele ventre de peixe e faz esta declaração, que convém prestemos atenção. Que declaração Jonas faz? Jonas diz assim: porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. Ele reconhece que foi o Deus Todo-Poderoso, através daqueles marinheiros, a quem Deus tinha dado uma ordem que lançasse Jonas no mar. E o próprio Jonas foi quem comunicou essa ordem divina aos marinheiros, que ao primeiro momento se recusaram a cumprir essa ordem. Mas qualquer ordem que Deus nos der, ainda que venha contra o nosso racional, mas Deus é o Todo-Poderoso e convém obedecermos a Ele, porque Deus sabe o que faz e muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. Portanto, ele reconhece que foi Deus que lançou ele no fundo dos mares, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. E aqui ele sai discriminando a situação em que ele está passando ali no ventre daquele peixe, no fundo daquele mar, dantes bravio, mas que agora ele está agora no fundo deste mar. E nas correntes, a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Veja a experiência que Jonas agora está passando. Ele passou uma experiência de tempestade, o navio para lá e para cá. Ele viu o desespero das pessoas, mas agora ele se encontra sozinho no fundo do mar, vendo as correntes cercando ele, vendo as ondas e as vagas passando por cima dele, e ele nada podia fazer, a não ser descrever essa situação a qual ele estava ali passando. Mas certo ele estava de que tinha sido Deus que o havia lançado no fundo do mar. E quando Deus toma essa providência, e quando Deus lança no fundo do mar, pelo menos nós estamos, ou Jonas estava, sob o cuidado de Deus, ainda que numa situação muito adversa. Mas era Deus que tinha lançado. E se Deus tinha lançado, Deus haveria de tomar uma providência. Ao menos isso estava perpassando do coração de Jonas, e ao longo do texto aqui nós vamos ver a certeza e a veracidade dessas palavras que lhes digo. Quando ele começa na sua oração, ele diz assim: e eu disse. Olha, aqui vamos vendo Jonas agora dialogando com Deus, conversando com Deus. Veja que, como nós dissemos na terceira mensagem, que Jonas não havia orado lá no mar, lá no navio. Jonas não havia orado quando saiu de Jope, comprou a passagem para ir para Tarsis. Não se viu o profeta orando, porque não queria orar. Não orou quando estava ali no navio, apenas disse que o lançasse no mar. Mas agora, neste lugar de dificuldade, no escuro, no fundo do mar, esse profeta agora estava tendo que orar e conversar com Deus. E você, meu amigo? Você está tendo a oportunidade, talvez você não esteja passando por dificuldade absolutamente nenhuma, a não ser dificuldades normais da vida. E por que você não aproveita para orar? Por que você não aproveita para conversar com Deus e falar das suas fragilidades? Quem sabe confessar os seus pecados, confessar as suas fragilidades, confessar o quanto você tem sido ingrato, o quanto você não tem servido a Deus como deveria servir. Aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando, antes que Deus possa fazer a mesma coisa que fez com Jonas, lançando-o no fundo do mar, no fundo do poço, para que lá Jonas pudesse ter a experiência a mais profunda, como ele nunca teve na sua vida. Que, como nós dissemos, Jonas aqui orou como nunca havia orado na sua vida. Jonas falou com Deus como nunca havia falado durante toda a sua vida de serviço ao Senhor.
mas agora ele está conversando com Deus. Ainda bem, porque há pessoas que conversam consigo mesmo. Há pessoas que fazem um monólogo consigo mesmo, tentando encontrar uma saída para o seu problema, tentando encontrar uma resposta para as grandes questões que aterrorizam, torturam a sua vida, mas é apenas um monólogo. Mas aqui o profeta não, ele não está conversando consigo mesmo, ele está conversando com Deus, ele está falando com Deus na perspectiva de que Deus ouvisse e esteja ouvindo a sua voz. Faça isso agora, deixe de conversar consigo mesmo, com seus botões, e dirija a sua voz ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Jona, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está prestes a ouvir, pronto para ouvir a sua voz. Porque a palavra de Deus diz, no capítulo 8 de Hebreus, que Jesus é o sumo sacerdote. No capítulo 4, verso 14 de Hebreus, que ele é um sacerdote que se compadece daqueles que sofrem. E também no capítulo 2 e o versículo 5 de 1 Timóteo, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Com quem você está conversando? Às vezes conversa com você mesmo e às vezes você dirige a sua oração a outras pessoas, que por mais especiais que sejam aqui na Bíblia, por mais personagens que tenham feito tantas coisas boas e que Deus tenha escolhido para algo especial, mas não são deuses. O único e verdadeiro Deus é o nosso Pai Celestial e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e portanto, somente a Ele você deve dirigir a sua oração, falar com Ele, porque poderá vir a resposta que tanto você precisa para a sua vida, para os problemas e para as respostas que tanto você procura para a sua vida, meu dileto amigo, minha dileta amiga, minha querida Igreja de Cristo Jesus. Jonas aqui estava falando com Deus. Tu lançaste. Ele reconheceu que aquela atitude dele ter sido lançado lá no mar não foi simplesmente os marinheiros. Os marinheiros foram apenas instrumentos de Deus para exercer o seu juízo. Mas foi Deus e ele reconheceu. E muitas vezes acontecem coisas na sua vida e você não quer reconhecer que é Deus que está trabalhando de um modo maravilhoso na sua vida. E você precisa reconhecer que é Deus trabalhando, ainda que de forma dura, dolorosa, sofrida, mas trabalhando em seu favor. Porque Deus, ele trabalha de diversas formas, mas para beneficiar a nossa vida. Jonas conversava com Deus. Eu desafio você a começar, a partir de hoje, a ter uma conversa séria, demorada, sincera com o Senhor nosso Deus, como Jonas aqui teve. Então ele diz assim: porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, sai dizendo para Deus aquilo que está acontecendo com ele. Você já parou? Já disse para Deus o que está acontecendo na sua vida? Já disse para Deus quais os problemas que você está passando? Quais são os percalços que você está enfrentando? Já parou para falar sobre isso? Ou você tem aberto a sua boca para murmurar, reclamar com as pessoas que está faltando isso, que está faltando aquilo, mas nunca abriu o seu coração e de forma humilde dizer para Deus: Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu estou precisando de aquilo. Senhor, eu preciso de uma resposta de Ti, Senhor. E Deus é vivo, real e verdadeiro e está pronto a ouvir a oração do pecador que se arrepende e reconhece-o como o Senhor da sua vida. E Jonas aqui conversa com Deus. E ele disse no versículo de número 4, 2 verso 4 de Jonas: e eu disse, para quem? Para Deus: lançado estou diante dos teus olhos. Ainda bem, Jonas, que você não está lançado em outros lugares. É verdade, você está lançado lá no mar, lá no ventre do grande peixe, mas você está diante dos olhos de Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Coisa boa quando nós estamos diante dos olhos de Deus. E você, agora, está diante dos olhos de quem? Jonas, a menos numa situação complicada como essa, sofrida, traumática, mas ele reconhece que ele não estava em qualquer lugar, que ele não estava abandonado. Ele estava sobre o olhar misericordioso de Deus, o olhar do Deus Todo-Poderoso, que é o dono do peixe, que é o dono do mar,
que é o dono dos oceanos. Era diante desse Deus, dos olhos desse Deus, que Jonas reconhece que ele estava. Ou seja, podemos dizer, Deus estava contemplando Jonas ali na escuridão daquele peixe nas profundezas do mar, assim como Deus está olhando agora e vendo onde você está. Agora você está com essa disponibilidade, com o coração voltado para dizer, Senhor, eu estou diante dos teus olhos. Porque Jonas disse isso com o coração cheio de fé. E muitas vezes as pessoas fazem isso, mas fazem como revolta, como murmuração. Mas Jonas aqui não. Humilhado, confessando o seu pecado de desobediência e dizendo, eu estou diante dos teus olhos. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todos os filhos dos homens sobre a terra. E especialmente Jonas, a quem ele queria consertar os caminhos, assim como quer consertar os seus caminhos, que porventura estão fora dos planos do Senhor nosso Deus. Então Jonas diz assim, lançado estou diante dos teus olhos, todavia, ou seja, mas tornarei a ver o templo da tua santidade. Aqui nós vemos o profeta exercer a sua fé. Aqui vemos o coração do profeta, apesar de numa situação tão difícil daquela, se encher de esperança e de fé, a ponto de dizer que eu vou estar no templo da tua santidade, tornarei a ver o teu templo. Ou seja, Jonas está dizendo aqui, se vai tornar a ver o templo, é porque ele crê que no templo ele vai voltar a adorar, que no templo ele vai voltar a sacrificar, que no templo ele vai voltar a louvar ao Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Então, portanto, meu amigo, meu irmão, se você está passando por uma situação como essa, creia como Jonas. Diga como Jonas. Apesar de eu estar na prova, apesar de eu estar numa situação tão difícil, eu tornarei a estar na casa de Deus. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou servir, eu vou pregar, eu vou evangelizar. Bendito é o nome do Senhor, porque eu estou sob o olhar e o cuidado desse Deus Todo-Poderoso, apesar de estar, bendito é o nome de Jesus, no fundo do poço, apesar de estar nessa prova tão grande, tão difícil, tão dolorosa, mas eu creio que o meu Deus, o Deus de Jonas, vai recuperar a minha vida e eu vou estar no seu templo, louvando e engrandecendo o seu glorioso nome. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas continua a descrição da situação da qual ele estava passando, conversando com Deus. Converse com Deus, diga para Deus a situação que você está, o pão que está faltando, o desemprego que está à sua porta, a enfermidade que está atingindo a sua família. Conte para Deus. Fale para Deus, não murmure, que por murmurar não vai resolver o problema. Mas se você conversar com Deus, como um amigo conversa com o outro, um amigo chegado, como um filho conversa com o pai, com o coração cheio de fé, e é isso que Jonas está aqui dialogando, conversando de uma forma tão íntima com o Senhor. Apesar de choroso, apesar de estar angustiado, mas ele não deixou de orar. Porque muitas pessoas, quando estão na angústia, não querem orar, a não ser praguejar. Praguejar não vai adiantar nada. Muito pelo contrário, você vai estar ajudando o inimigo da sua alma a atribular mais ainda a sua vida. E ele está contando aqui para Deus a situação em que ele estava. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Até esse detalhe que poderia passar desapercebido, Jonas diz para Deus, olha Senhor, tem água até aqui na minha cabeça, as águas estão aqui enrolando na minha cabeça, como que dizendo, está me incomodando, até esse detalhe pequeno, à nossa vista, Jonas contou para Deus. Mesmo aqueles detalhes menores que você acha que Deus não vai escutar, diga para Deus, glória a Deus, e Ele vai escutar atentamente. Os detalhes que para os outros não são nada, mas que para Deus faz uma grande diferença, porque você está tendo a liberdade de conversar com seu Pai que está no céu e contar para Ele as menores coisas que estão incomodando a sua cabeça, a sua vida, como as águas incomodavam a cabeça de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda continua dizendo para Deus, eu desci até os fundamentos dos montes,
os ferrores da terra correram-se sobre mim para sempre. Aqui ele comete, e é natural na sua falibilidade, e o bom é isso, que a palavra de Deus mostra as falhas dos seus grandes heróis, dos seus grandes profetas. Jonas diz algo aqui que vai se perceber que não é verdadeiro, mas é a fragilidade dele. Ele diz que os ferrores da terra correram sobre mim para sempre. Não, Jonas, não será para sempre, Jonas. Isso vai ter um fim, Jonas. E muitas vezes nós achamos que a nossa prova será para sempre. Parece que não vai ter fim. Parece que nunca vai acabar. Eu quero dizer para você que vai, porque o Deus que está com os olhos olhando para você, Ele determinou um dia, uma data, um horário para dar um fim na sua prova. Mas é a data dele, o tempo dele, o horário dele, não o seu. Mas aqui o profeta, ele teve uma fragilidade que é natural do ser humano. Jonas era um homem dado às mesmas paixões que nós, como a Bíblia diz em relação ao profeta Elias, de que era um homem dado às mesmas paixões que nós. No entanto, orou e fogo do céu caiu. Aleluia. Então, portanto, Jonas aqui está sendo muito sincero para Deus. Fala das águas que estavam rodeando a sua cabeça, fala que os ferrores correram sobre ele para sempre. Também não é assim, Jonas, mas ele está falando da sua falibilidade, está abrindo o coração para Deus. Abra todo o seu coração para Deus e Deus compreenderá você como ninguém compreenderá, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu terapeuta, nem seu psicólogo ou psicanalista vai entender. O Deus da glória vai entender você mais do que todos os outros personagens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tu livraste. Aí ele começa mudando a oração dele. Apesar de falar da água, das águas que estavam enrolando a cabeça dele, apesar dele falar que o Senhor estava fechando ele para sempre, correndo ele para sempre, mas aqui ele faz uma declaração de fé que deve ser copiada por mim e por você. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Mas observemos aqui um detalhe importante nessa declaração de Jonas. Jonas diz assim, tu livraste. Mas Jonas não está livre ainda. O peixe não vomitou Jonas ainda. Ele ainda está lá no fundo dos mares. Ele ainda está tendo as ondas passando por cima dele. Ele está vendo as correntes cercando ele. Portanto, não há livramento propriamente dito naquele momento. Mas por que ele fez essa declaração? Ele fez essa declaração porque o Espírito de Deus, e não Jonas, colocou no coração dele de que Deus livraria a vida dele daquele momento, daquela situação tão difícil. Assim como Jó fez aquela grande declaração quando ele estava também sendo provado. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. A Ele honra, glória, poder pelo século do século, porque a sua benignidade dura para todo sempre. Glórias ao nome santo do Senhor nosso Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então, portanto, Jonas faz essa declaração de fé, consciente de que Deus tomaria uma providência naquela situação, ainda que ele não visse a providência ainda sendo tomada. Porque a fé é a prova das coisas que se não veem, como diz lá no capítulo 11, o verso 1 de Hebreus. E ele aqui exerceu a sua fé. E é isso que você precisa exercer nesse momento de muita dificuldade, de provas. E ele disse, tu livraste a minha vida da perdição. Talvez ele também tivesse lembrado de quando ele foi jogado no mar, o peixe engoliu ele. Podemos também entender isso. Mas também ele está fazendo uma afirmação de que Deus livrou a vida dele de forma plena e total. Embora ele não tenha visto ainda, vivenciado ainda a libertação, o livramento. Mas ele sabia que Deus haveria de livrar. E por que Deus livraria? E mais adiante ele diz, porque, ó Senhor, meu Deus. Por quê? Porque Deus era o seu Senhor. Porque o seu Senhor era o Deus, o dono do peixe, o dono do mar,
o dono das ondas, o dono das vagas, o dono dos ferrolhos que estavam sobre ele, o dono de todas as coisas estava na mão do Altíssimo Deus, que era o Deus de Jona. Era o meu Deus, disse Jona. Louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. E aqui ele vai contando para Deus o estado de espírito em que ele se encontrava nesse momento. Ele dizia: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei, glória ao nome do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Ele lembrou-se que o Deus que ele servia era o Deus que criou, como ele mesmo asseverou lá, para os marinheiros, no capítulo 1, lá pelo versículo 13 e 14, vamos colocar aqui no card a referência, que Deus era o Deus que criou os céus, o mar e a terra seca. E agora ele está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, e este Deus era o seu Deus. E mais, quando a alma dele estava desfalecendo, quando a alma dele estava já perdendo as forças de orar, quando ele estava já achando que chegou o fim da sua vida, aí aconteceu algo em que o Espírito de Deus revela para nós, porque Jona não tinha como saber que a oração dele havia chegado no céu, senão, ou se o Espírito de Deus não tivesse plantado naquele momento essa certeza absoluta de que a oração de Jona tinha chegado lá na glória de Deus. Será que você tem essa convicção? Será que você pode dizer, afirmar neste momento, de que a sua oração chegou na glória de Deus, no trono da graça? Será que você tem essa convicção de que o sumo sacerdote, Jesus, o único mediador, e recebeu a sua oração no céu? Se você não tem essa convicção, é porque alguma coisa está faltando na sua vida. É porque o Deus que você está servindo não é o Deus de Jonas. Se for o Deus de Jonas, ele coloca no seu coração, por meio do seu espírito, esta convicção maravilhosa. Essa convicção que só aqueles que servem a Deus é quem pode ter. Como diz capítulo 8, verso 26 de Romanos, que o Espírito de Deus, ele ajuda nas nossas fraquezas. A terceira pessoa da Trindade é que nos ajuda a ser verdadeiros adoradores, como disse Jesus. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui nós temos vendo em Jonas, nessa situação, um verdadeiro adorador, que levado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo: enquanto a minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor. E você está lembrando de Deus neste momento que você está passando por essa provação, em que você está passando por esse momento turbulento na sua vida, em que você está passando por essa situação em que você olha para um lado, você olha para o outro e você não sabe como resolver o seu problema, você não tem as soluções para escapulir desse problema. Talvez você seja uma pessoa escolada, doutorada, sapiente, que já resolveu tantos problemas na sua vida e não precisou de ninguém, mas há momentos na vida em que a sua sapiência, a sua intelectualidade, o seu saber humano não vale absolutamente nada. E somente Deus é quem pode dar solução à sua causa e ao seu problema. Portanto, lembre-se de Deus como Jonas se lembrou agora, nesse momento de desfalecimento. Quem sabe você esteja desfalecendo, desacreditado. Quem sabe você esteja querendo atentar contra a sua própria vida em função da situação que acontece na cidade, no país e mesmo na sua família e com você. Mas enquanto você está desfalecendo, lembre-se que há um Deus nos céus, glórias ao nome de Jesus, que escuta a oração de todos aqueles que se arrependem e que sinceramente dirige a Ele a sua oração. Lembre-se do Senhor, como Jonas se lembrou naquele momento em que estava desfalecendo. E a oração de Jonas chegou no santuário de Deus, como diz aqui a sua palavra. Glória a Deus. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade, lá na glória do Senhor, lá no trono da graça, aonde o Senhor Jesus está como sumo sacerdote da minha e da sua vida, daqueles que servem a Ele, como também daqueles que não servem ao Senhor Jesus.
Talvez seja o seu caso. Mas pastor, eu não sirvo a Jesus. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus também é seu sumo sacerdote. Jesus é o seu mediador, o único mediador. E se você orar, e se você se arrepender, e se você confessar onde você está, mesmo desfalecendo, e dizer, Senhor Jesus, meu sumo sacerdote, eu me lembro de ti agora, me ajude, que entre no teu santuário a minha oração e me socorra, porque eu não vejo saída para a minha vida. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, e não sei como resolver esses problemas que estão afligindo a minha vida. E Jesus tem solução, como solução teve para a vida de Jonas, que desfalecia no fundo daquele oceano. E diz aqui a palavra, glória a Deus, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Então, porque muitas vezes as pessoas têm a palavra de Deus como, as misericórdias de Deus como algo vão, não leva em consideração, mas é exatamente a misericórdia de Deus que faz nos escapar das coisas que está contra a nossa vida, como diz 3:26 de Lamentações de Jeremias, que diz, as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos, ou seja, não somos destruídos. Então, apele para a misericórdia do Senhor neste momento, porque esta misericórdia do Senhor é quem vai salvar a sua vida. Como diz a palavra do Senhor, que Deus é o Deus, é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, ele continua dizendo, depois que ele faz esta oração, que ele se lembra de Deus, que ele reconhece que a oração chegou no altar do Senhor, ele agora faz um pacto, ele faz um compromisso com Deus. Quem sabe repetindo e imitando aquela atitude dos marinheiros que o lançaram no mar. Porque os marinheiros, quando viram a tempestade cessar, eles souberam ser gratos a Deus. Diz o texto sagrado, ali no capítulo 1, eu vou colocar a referência para você verificar, diz o texto que os marinheiros, depois que cessou a tempestade, eles ofereceram sacrifício ao Senhor nosso Deus, temeram grandemente ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor nosso Deus e fizeram votos ao Senhor. E aqui nós temos o profeta Jonas fazendo a mesma coisa, quando diz assim, mas eu te oferecerei sacrifício, igual aos marinheiros, com a voz do agradecimento, como os marinheiros agradeceram a Deus. O que votei, pagarei, porque os homens fizeram voto a Deus, e com certeza, diante daquele coração arrependido, eles certamente vão pagar, ou pagaram os votos para o Senhor nosso Deus. Então, portanto, ele termina aqui a sua oração dizendo, do Senhor vem a salvação, porque só o Senhor é quem salva, só o Senhor é quem livra, não só dos problemas cotidianos, não só dos problemas de todas as dimensões da nossa vida, mas, sobretudo, da morte eterna. Sim, eu tenho que falar para você da morte eterna, que está escrito lá no capítulo 20 de Apocalipse, em um dos seus primeiros versículos, onde a palavra de Deus diz que fala da segunda morte, que essa não tem mais escapatória. Mas enquanto você tiver vida, e vida Jonas tinha aqui, Deus estava salvando a vida de Jonas, porque ele é o Deus da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, Jonas aqui estava agradecido. Jonas iria agradecer com a sua própria vida para Deus. E você? Porque há muitas pessoas que recebem bênção de Deus e não sabem agradecer. Quando você receber a bênção de Deus na sua vida, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, saiba agradecer. Seja agradecido. Aliás, Paulo diz em uma de suas cartas, acho que aos Tessalonicenses, vamos colocar aqui a referência, Paulo diz assim, sede agradecido, dai graça a Deus em tudo, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então seja agradecido a Deus, porque Ele é o dono da vida, Ele tem condições de dar vitória em todos os seus problemas da sua vida. E feito isso, feito essa oração, essa confissão, essa adoração sincera por parte de Jonas, esse pacto, esse compromisso
de Jonas para com Deus, agora é a parte de Deus. Jonas fez a parte dele, que foi se arrepender, que foi confessar, que foi orar, que foi reconhecer a soberania de Deus sobre tudo, sobre o peixe, sobre o mar, sobre as ondas, sobre todas as coisas. E ele agora faz um pacto com Deus. E feito isso, Deus agora faz a parte dele, que é fazer a salvação, completar a salvação, completar o livramento na vida de Jonas. Como diz assim o versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Ou seja, agora o peixe já não detinha mais Jonas. Jonas já não estava mais no fundo do mar, porque o Deus da glória, o Deus da salvação, tomou a providência e completou o livramento que Jonas tanto pedia e tanto precisava na sua vida. Portanto, meu amigo, aprenda com Jonas, aprenda com esse texto que o Espírito de Deus trouxe para nós no século 21, para que você pudesse aprender com Jonas, primeiro, a não ser desobediente, a não fugir da face do Senhor nosso Deus, a não tratar as coisas de Deus de qualquer forma, a ter compromisso com o Senhor nosso Deus, a se arrepender dos seus pecados como Jonas se arrependeu, a confessar a Deus os seus pecados, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Jonas fez isso. Ele confessou a Deus os erros que ele havia cometido, estava disposto a tomar um caminho diferente. E ele adorou a Deus. Ele fez pacto com Deus. Eu pergunto a você, você está disposto a repactuar a sua vida com Deus no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se você tiver, faça agora. Diga para Deus. Faça a oração de Jonas. Eu me lembrei do Senhor e orou e fez um pacto com Deus. Eu oferecerei sacrifício. Eu entrarei no teu templo. Faça isso, meu querido. E Deus vai cada vez mais abençoar ricamente a sua vida. E, sobretudo, ter uma experiência com você profunda, como você nunca teve na sua vida. Talvez você tivesse uma experiência meramente, puramente religiosa, mas Deus quer muito mais com você. Quer uma experiência profundamente real e baseada, repito, não na sua religiosidade ou nos postulados filosóficos, mas baseado na bendita e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. E esta experiência, ela só vai se tornar real se você reconhecer que só por meio do Senhor Jesus Cristo é que você pode chegar para Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aceite Jesus como seu Salvador para que você possa passar por essa experiência profunda, intimista, sincera com o Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.